permitam-nos ter essa Não, possibilidade de um jeito bem sólido e amigável. Né? O custo fixo está a falar renda, energia, Dá exemplos. água, fica em torno de quanto? Mais salário? 9 milhões e 500. Ser sincero, até um certo tempo eu fui mal. Cada 10 clientes, quantos reclamam? Vamos desdobrar a vossa operação em etapas. Bom dia, Silvio Costa, o vosso consultor. Estou aqui ao lado do meu co-host, o lindo, o bonitinho, João Nunes. Temos o Correia, um grande empreendedor. Estou muito admirado com a tua história aqui nos bastidores. Ele teve a contar. Estás de parabéns. Obrigado. E, inclusive, ele já contou no início um bocadinho para vocês. E nós vemos aqui, ele inscreveu-se no nosso programa, a consultoria, e vemos aqui até a empresa dele vemos aqui até a empresa dele para podermos ajudar em algumas questões que ele tem objeções e principalmente desafios. Então fiquem conosco, tenho a certeza que vão aprender muito e vão conhecer bem melhor um grande empreendedor que será, com toda certeza, uma referência nacional. Obrigado. Então vamos lá. Quais são os teus grandes desafios neste momento? Processos. Marca. São estes dois, certo? Tens quantos? Não? Finanças, não? Nem tanto. Nem tanto, Ok. né? Bom. Ok. Tens quantos colaboradores? Conforme eu dizia, efetivamente temos 15. Ok. 15 colaboradores. Tens 15, certo? Quando tu dizes processos, normalmente nós ensinamos na nossa aula no MDV, inclusive vai acontecer no dia 5 e 6 de março, que em toda empresa precisa de ter 5 motores, que são marketing, venda, operação, finanças e RH. Certo? O marketing posiciona, traz o lead, a venda faz o fechamento, a operação entrega efetivamente o que a venda prometeu e finanças valida que toda esta operação dê lucro, tem que deixar lucro. E recursos humanos valida que temos as pessoas certas, nos lugares certos, com conhecimento certo. Sem o erro que se comete é que, principalmente empresas que já passam 100 milhões, 200 milhões de kwanzas, começando já aqui, por aqui, neste atuador que vamos já falar, se você não tiver sêniores nessas áreas, provavelmente vais ter problemas de processo e problemas de margens. Consegue dizer mais ou menos qual é da tua faturação, qual é a margem de lucro? 20, Percentagem. 30%, 10%, 20%, 15%. Acho que não mais em 15%. 15%. Ok. É serviço. Sim. Muito baixo. Muito baixo, sim. Muito. E é uma resposta sem muito entendimento da questão. Então, Não conseguir perceber bem o que é
Quer saber quando falam de lucro? Por exemplo, você faturou 100 milhões de kwanzas, um exemplo, ou 200 milhões. Ok. Vou dar um exemplo prático. Uhum. Queres que eu dê um exemplo prático? Ok. Vamos lá que aqui pensar de forma simples e prática. Alguém vai precisar um processo de tramitação de visto, certo? Certo. Tem uma pessoa aqui, vou desenhar aqui uma pessoa rápida, certo? Quanto a nível de infraestrutura você gasta mensalmente aqui? Mensalmente 3 milhões, tipo custo fixo. Custo fixo para falar renda, energia, Dá exemplos. água, fica em torno de quanto? Mais salário? 1.500.000. Tá bom, 1 milhão e 500. Custos fixos, certo? Certo. Agora, quando alguém vai tratar um processo de visto e tudo mais, vamos supor que ele tem que ter o valor da embaixada, certo? Certo. Vamos supor que seja 200 mil, certo? Tem o valor que ele tem que pagar do vosso processo em si. Vamos aqui dar valores hipotéticos, certo? E estamos a falar aqui o preço de venda, certo? O preço de venda estamos a falar que seja 700 mil kwanzas, certo? Mas só que neste processo, fora o custo da embaixada, tem outros custos. Quais são os outros custos que tem? Agendamento, Tem o próprio agendamento, certo? Mas fornecimento de documentos. estamos a falar, agendamento, vamos falar que seja 100 mil kwanzas, certo? Certo. Reconhecimento, certo? Fornecimento, 50.000. Vamos supor que seja 50 mil, certo? Certo. Tem mais algum? Transporte, certo? Transporte. Tem que contar esse ir e voltar. Vamos falar aqui no transporte, como provavelmente vão ter que ir 5 vezes ou 4 no consulado. Vamos supor que seja 100 mil kwanzas. Tem mais algum outro custo dentro desse processo para tratar um visto, por exemplo, com esse valor de 7? Só um exemplo hipotético. Mais algum outro custo extra? Não. Não tem, certo? Vamos aqui somar, temos 100 mais 200, vai dar 300, certo? Mas aqui temos que é 100, né? Vai dar 300, 400, 450, certo? Então, o teu custo aqui nesse processo será de 450, certo? Então, vais pegar esses 450 mil, vais dividir por quê? Por 700. Antes de avançar, quero validar aqui alguma coisa. Vocês investem em marketing, certo? Certo. No investimento em marketing, gastam quanto para adquirir clientes? Vamos supor que gastam 50 mil, que é um custo que normalmente as pessoas não fazem. Aqui estamos a falar que gastam 50 mil em marketing. Vocês dão comissão na comercial? Ou recebem um valor fixo? Ou não tem comercial? Tem comissão. Recebem comissão? Vamos supor que a comissão para comercial seja de 5 mil kwanzas, certo? Vamos meter 10 mil kwanzas. Certo? Estamos a dar valores hipotéticos, certo? Vamos fazer somatório. Além dos 450, mais 50, mais 10, vai dar quanto? 510. Vou apagar aqui rápido. 510. Certo? Desse 510, vamos dividir por 700, né? 510 a dividir por 700. Vê só se vai dar quanto? Só uma conta rápida. Ok. Não, a Não, não. dividir. A dividir. 510 a dividir por 700. 510 dividido por 0,72. Vezes Não, 100, isso é a percentagem, são 72%. 72%. Ok? Agora, tem outro detalhe. Se tu fizer essa subtração, vai dar quanto? 190, certo? 190. 190 mil, isso chamamos de margem de contribuição. Ela aqui está a dizer que dos 700 mil, 72% é o custo. É o custo, certo? Então, você tem uma margem de contribuição de 190 mil kwanzas. Essa margem de contribuição é que ajuda para pagar, lembra, o custo fixo, certo? Imaginemos que você no mês, para correr mesmo, você vendeu, por exemplo, 50 para 50 pessoas, certo? Vamos fazer rápido. Vamos fazer 190 vezes 50. 190 vezes 50. Vai dar quanto? 9 milhões e 500. 9 milhões e 500. 9 milhões e 500. Vais pegar, informar aqui que o custo
fixo aqui é de 1,5 milhão, certo? Imaginemos que incluindo o salário chega até 3 milhões, certo? Então, vamos supor, vai subtrair isso. O 3 milhões vai dar quanto? Se fazemos a conta direita, vai dar 6,5 milhões. Ok. 6 milhões e 500 é a tua margem de lucro que fica no final. Agora, para determinar a margem efetiva desse mês, vai ter que subtrair os 3 milhões por este. Vai dar o valor da tua margem dentro do negócio. Ficou claro? Ficou, né? Ok, boa. É super importante ter um profissional financeiro Sim. para ter todos os dados financeiros na palma da mão. O erro que se comete, eu já cometi esse erro, é que, imagina, em 2018, 2019, eu já faturava dos 300, 400, mas tinha um tesoureiro. Aliás, 2021, 500 milhões, ainda tinha um tesoureiro. 2023, final, contratei um financeiro sênior. Ponto número 1. Por outro lado, vocês, enquanto gestores, vocês têm que ter noção disto aqui. De forma superficial, não precisam ser experts. Tem que ter noção de marketing, de venda, de operação, de finanças, de recursos humanos. Para que, quando contratarem profissionais, vocês vão saber o que cobrar. Por exemplo, quando tu falas processos, onde é que tem os maiores gargalos, os maiores desafios? Processos no marketing, na venda, na operação, na finança ou no recurso humano? Operações, certo? Certo. Ok. Como é que se resolve? Muito simples. Primeiro pequeno passo. Vamos desdobrar a vossa operação em etapas. Etapa 1. O que é que acontece? Imagina, quando vem o cliente da área de vendas, fez a venda, entrega o processo na área operacional. Tá bom. O que é que acontece na primeira etapa? Tem um gerente operacional. Temos um coordenador operacional, alguém que foca apenas na operação? Não está, né? Mas temos. Quando ele recebe, qual é o primeiro pequeno passo? Vamos imaginar um processo agora que vocês têm internamente dentro da empresa que está falhando muito. Qual é o processo? Qual área? Viagem mesmo. Tramitação de visto ou compra de bilhetes? Não é tramitação de viagem. Tramitação de visto. Qual o primeiro passo quando o cliente diz eu quero? Agendamento. Qual o primeiro passo quando o cliente diz eu quero? Agendamento. Agendar, certo. Depois De agendar a entrevista no consulado, qual o próximo passo? Essa também é ajudar a entrevista no consulado, a agendar. Não, é mesmo. Sim. Ok. O outro passo é, acho que é a organização do processo. Organização do processo. organização do processo. Depois, isso aqui é a etapa. Dentro da etapa tem as ações. Eu estou a dizer dessa forma para vocês, depois quando sentarem com o time, fazerem da mesma forma. Aqui, para organizar o processo tem que fazer o quê? Primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, quarto passo. Certo? Vocês ao fazerem dessa forma, etapa por etapa, vão começar a perceber, houve uma reclamação, tá bom, é uma anomalia. Vão aqui, dentro das etapas, perceber. Imagina o seguinte, é tipo um processo fabril, numa fábrica. Para você fazer, imagina, para fazer pneu, primeiro tem que entrar matéria-prima, depois vai no molde, depois vai na etapa 3, certo? Gestão de empresa, gestão de cada motor, é exatamente a mesma coisa. Por isso é que o primeiro pequeno passo, padronizar tudo em função dos processos. Vai ser muito mais fácil, porque quando acontecer uma anomalia, você já sabe, não é, já sabe, mas vai ser mais fácil você identificar qual é a etapa que está a falhar. Depois de organizar o processo, qual a outra etapa? A entrada da entrega do processo na VFS. Entrega do documento.
Entrega do documento. Depois tem mais outra etapa? Depois vem que é a entrevista do cliente no consulado, certo? Na entrada é mesmo. Entrevista, ok. Yeah. Agora, recapitulando, nesse processo, dividindo entre agendamento, organização de processos e entrada de documento, onde tem mais falhas? Organização de processos. Encontramos a Aqui vossa. tem, até com uma certa morosidade, aqui tem algumas falhas. Ok. Essa morosidade, quando falamos de morosidade, estamos a falar que leva tempo mais do que esperado, certo? Estamos certo? Essa morosidade depende de vocês ou do sistema de agendamento? Ok. Essa variável? São os parceiros também que nos fazem o agendamento. Certo. Ok. Então aqui tem morosidade, mas aqui tem falhas, certo? Agora, olhando aqui na organização dos processos, tem que entrar e identificar, tá bom, onde estão as falhas, a padronização. Quando falamos padronização, estamos a falar que existe um checklist atualmente? Existe checklist assim, o que a embaixada já dá, né? Uhum. Portanto, a questão da padronização dos documentos é algo que também estamos a tentar internamente criar, né? Uhum. Seja uma lista, assim se eu posso dizer, dos processos que eles devem seguir quando tiverem um documento para organizar. Yeah. Né? Correia, pensa o seguinte. Quando vocês desfazerem os processos, as etapas, vocês, por exemplo, estamos aqui, identificaram que esta etapa é que está o maior número de problemas, certo? Quando os clientes ligam, o problema está aqui. Já se identificou. Ponto número 1. Ponto número 2, toda etapa tem que ter um dono. Em que, se acontecer um problema no... Isso ok? Entrega de documento. Na entrega de documento, tem que ter um responsável aqui, organizar processos. Quem é o responsável da organização do processo? Mas existe? Tá bom. Quando você tem algum problema numa determinada etapa, existem 4 P's fundamentais que você vai lá e olha. Que são processo, produto, pessoa ou preço. Sendo bem honesto convosco mesmo. Aqui tem problema de processo, de pessoas, de produto ou de preço? Ok, posso dar. Sim. Ok. Não, é essa informação. Na verdade, a educação o pessoal já vai obrigado muito pela vossa presença e está sendo muito bem. Essa identificação que o pessoal fez, nós já constatamos. Tanto é que praticamente nós temos noção dos cursos que também se fazem menção. Temos dos pontos que se fazem menção. O nosso maior problema fazemos uma coisa. Eu acho que mais comprometimento por parte de alguns trabalhadores. Este é que fala esse problema. Porque identificar os problemas nós já identificamos. Porque se olharmos aí, um dos pontos principais está o processo, ou a organização do processo nesse caso. E é na organização do processo que às vezes falhamos por conta do comprometimento de nossos colaboradores. Há uma falta de disciplina, há uma falta de comprometimento, há uma falta de atenção que nos compromete. Primeiro que nós temos dificuldades com o agendamento, que é algo que cria expectativa por parte dos clientes. Os clientes querem viajar, têm suas preocupações, e estão todos empolgados, estão ansiosos por ir logo. Então, o que mais cria atraso no processo, na organização do processo de viagem, nesse caso, é o agendamento. O agendamento tem sido muito demorado e é algo que não depende da agência. Nós dependemos do consulado, ok? E do site que eles precisam abrir, e isso não é novidade para as pessoas, porque todo mundo sabe, até quem não trabalha com viagem, o quão difícil está a ser a conquista por um agendamento. É uma coisa de dor de cabeça. Então, o que acontece? Inicialmente, os clientes já colocam em nós uma responsabilidade que não depende de nós. Eles entendem que a agência é que tem que dar o agendamento, porque eu entreguei nas vossas mãos. Coisa que nós precisamos deixar para dentro dos nossos clientes. E o agendamento é algo que não depende da agência. A agência vai... Quem tem que deixar patente? Nós. Não. Nós
Empresa. Empresa. Dentro da empresa, qual é a área que tem que deixar patente? Na verdade, o que é que acontece? Nós temos aqui um serviço, existem equipas específicas que recebem os clientes. E na recepção dos clientes é alguém que se faz menção destes quesitos, porque é a negociação. Essa negociação lá, Ok. faz-se, Mas deixa-se patente? Deixa-se patente. E ainda assim o cliente fica em... Deixa-se patente. Os clientes, como trabalham com venda, penso que têm noção disso. Os clientes são meio que injustos. Quando precisam, olha, está tudo fixe. Mas depois de decorrer e as coisas não estarem a correr conforme pensam, o que é que acontece? Essa questão de viagem é uma coisa não definida, não exata. Cada processo é um processo. Eu posso tratar o processo do senhor e levar menos tempo e do senhor levar mais tempo. Eu posso conseguir o teu agendamento tal como nós conseguimos ativar os agendamentos em 1 dia, 2 dias, e outros levam meses para conseguir. Então, às vezes, o testemunho do irmão para o irmão vai ser: não, eu fui naquela agência, trataram em 1 dia, conseguiu o agendamento. A percepção que ele vai ter é que esses conseguem dar resultado em 1 dia, porque esse testemunho que lhe foi passado. Só que quando chega aqui, nós podemos lhe passar a informação de que o agendamento não depende de nós. O que é que ele vai entender? Não, ele só está a falar isso por uma questão de formalidade, mas eles podem conseguir em 1 dia. Quando ele vê que o resultado não está a ser em 1 dia, a percepção é que alguma coisa não está bem, porque do fulano foi em 1 dia e o meu não está certo. Algo que lhe foi dito no princípio, mas ele não coloca muito sentimento. Este é um ponto. O outro ponto é a organização. Fora a organização, imagina alguém que já levou tanto tempo para conseguir o agendamento. Ele já ficou insatisfeito por conta da demora, essa coisa toda, ok, já conseguiu. Agora estão a organizar o processo para dar entrada. Só que nessa organização há uma distração por parte de alguns colaboradores que não prestam a devida atenção e cometemos às vezes alguns erros que não deveriam ser cometidos à nossa altura, ok? E muitos desses erros são conotados por parte dos próprios clientes. Os clientes conseguem notar essas falhas. Estes 2 pontos são os principais motivos da nossa dor de cabeça, que é a conquista ou a concepção do agendamento e a organização. Na verdade, nós já identificamos e estamos internamente a criar a estratégia de corrigir esses pontos. Tanto é que hoje, não temos a mesma percentagem de decepção, tal como anteriormente, porque alguns pontos estão a ser corrigidos. E penso que são pontos que não se corrigem de um dia para o outro. Step by step, paulatinamente, as pessoas vão indo corrigindo, consertando, identificando alguns erros. O pessoal que nunca trabalha bem, vão fazer isso, essa pessoa vai fazer isso, essa pessoa vai fazer isso, a fim de futuramente, ou num futuro muito breve, termos então um pessoal que consegue dar conta de quais são as suas responsabilidades, a fim de evitarmos ao máximo esse tipo de falha que temos tido. E tem outra questão, que é a constante alteração das leis imigratórias. No serviço é um serviço que hoje está tudo bem, amanhã o Portugal decidiu mudar alguma lei que hoje é a entrada do processo do senhor fulano com isso, mas amanhã isso já não é suficiente, tem que acrescentar mais alguma coisa. E às vezes há essa dificuldade por atualização de informação, que as pessoas colocam, né, o processo tal como ele sabe, ou não está informado, e quando chega lá no consulado entende que houve atualizações, há alguma coisa nova, porque o consulado, na maioria das vezes, não faz pronunciamento nas suas páginas para informar que agora o processo X precisa disso, não. Você só sabe que é assim, quando vai para lá, está a negar porque falta alguma coisa. E muitas das vezes são documentos prorrogados, e essa já é a última entrada, e encontras uma informação que não conhecias, cria outro constrangimento. Então são praticamente essas coisas aí, e nós estamos ao máximo lutando para ver se conseguimos corrigir. Como é que chamas? Feliciano, pela experiência, tá? Vou começar por aqui. Aqui, o que eu percebi é, vocês já identificaram que o problema são pessoas e, como ele disse, né? Deixar o tempo, à medida que o tempo vai passando, dar treinamento, certo? Tentar atualizar informações e tudo mais. Pela experiência, talvez vocês tenham dinheiro infinito, porque eu já tentei fazer isso. Quando fui perceber, eu perdi muito dinheiro, tempo, e algo mais importante, à medida que o tempo vai passando e você não vai tomar
a decisão que você... Por isso que eu te falei, aquela hora, quando começamos. Você sabe qual é o teu problema. E você sabe efetivamente o que é que precisa fazer. Só que vocês estão a perder mais do que dinheiro e tempo, é a reputação. Uhum. Certo. Isso mesmo. É a reputação. A decisão, a empresa é vossa, nós estamos aqui apenas para dar uma sustentabilidade e passar a nossa experiência. Depende de vocês, se vocês querem alongar mais tempo para perder tempo, dinheiro e reputação, ou fazer o que realmente precisa ser feito. Eu identifiquei, conforme eu te disse, eu percebi que você sabe disso. Faz o que precisa ser feito o mais rápido possível. Vocês têm área de recursos humanos? Exatamente recursos humanos, não. Nós temos. Pelo vosso nível de faturação, vocês precisam ter uma pessoa. Existem funcionários júniores, pleno e sênior. Pelo menos pleno vocês precisam ter. Por exemplo, acaba sendo vossa dor, principalmente a tua dor de cabeça, chamar a atenção colaborador. Tens filhos? Tem família? Se estressa com teu filho. Certo? É chato. Falar o mais velho para ele fazer o que ele sabe que precisa fazer. Isso é chato. Certo? Mas quando você tem uma área que é específica para isso, que tem a primeira advertência, tem a segunda, as pessoas naturalmente começam a se corrigir. E se assim não for, o que é que vai acontecer? É convidado, vai ser promovido para outras empresas. É promovido para o mercado de trabalho. Tá? Vocês sabem exatamente o que precisam fazer. Mas precisam dessa ajuda por quê? Porque talvez faltava esse conhecimento. Vão fazer vocês mesmos, mas depois o segundo passo tem que recrutar alguém sênior que vai para o pleno e vai passar a fazer esse trabalho. E tem um ponto muito importante que precisamos olhar, que é a própria questão da cultura da empresa. Quando nós adiamos a decisão e permitimos certas ações continuarem na empresa, nós passamos a mensagem a todos os colaboradores que é normal fazer isso. Então, quando se identifica a raiz do problema, o Silvio falou aqui muito bem dos 4P, quando você identifica que pessoas, você precisa agir para não contaminar os demais. Porque senão o que é que vai passar? Vocês vão perder dinheiro, a reputação e, acima de tudo, vocês vão passar uma mensagem geral na empresa que é normal tomar essas atitudes. Imagina que eu entro na aviação em trânsito, sou polícia de trânsito. Entro na operação, vejo que o Nunes também polícia de trânsito, recebeu uma gasosa de 100 mil kwanzas. Não lhe acontece nada. Qual é a mensagem? Já cheguei lá. É que é normal fazer isso. É sobre isso. Aqui eu percebi, peço desculpa, não vai voltar a acontecer e não acontece nada. Desculpa, eu quis perguntar o nome. Silvio e o Nunes. Já Silvio. Eu gosto de tratar as pessoas. Não, Silvio Nunes, tranquilo. Na verdade, essa questão que acabaram de fazer menção era praticamente uma realidade nossa. Precisamos ser francamente. Era praticamente porque nós estávamos a ser muito simples com os nossos funcionários, nossos colaboradores, ao ponto de atenuar erros que não podíamos atenuar. E durante muito tempo fizemos isso. Por isso que eu lhe disse que agora nós estamos num processo de correção, tanto é que o nível de decepção que temos agora já não é igual ao anterior, porque nós já não estamos mesmo a colocar o coração nisso, business. O que é que acontece? Nesse mundo empresarial existem coisas que até podemos ter noção. Penso que nesse mundo empresarial, até pessoalmente, penso que tem coisas que o irmão Nunes sabe. Peço desculpas, ele precisa ser filmado porque está a falar muito bem e provavelmente vais ajudar milhares de empreendedores. Pode lhe filmar. Eu disse, nesta vida empresarial que nós estamos, penso que não só empresarial como pessoalmente, existem questões que nós sabemos, né, mas procrastinamos.
O irmão Nunes pode saber que para conseguir isso eu tenho que fazer isso, isso, isso. Ensina para as pessoas aplicam, ensinam do jeito rígido e leva as pessoas a praticar. E ele olha, eu ensinei isso para fulano, o fulano praticou e está a ter resultado. Mas eu não aplico na minha vida, eu que ensino, não aplico. E é praticamente isso. Às vezes temos conhecimento de certas coisas e queremos aplicar para outras pessoas, para nós não. Era praticamente o que estava acontecendo conosco. Tudo que foi dito aqui nós temos noção. Eu, por exemplo, trabalho com marketing de venda, essas são minhas áreas. E para ser sincero, até um certo tempo eu fui mal. Eu digo isso, fui mal porque eu conseguia constatar déficit na área de marketing aqui, conseguia constatar déficit na área de vendas aqui, mas por ter alguém ali, eu não quis passar por cima. Eu estava a colocar os meus sentimentos, tipo, já entrei aqui para não parecer que este está a ser armado em que sabe mais do que os outros, vou respeitar. Dava algumas dicas assim, olha, faz assim, mas notava muito desinteresse e as pessoas não aplicavam aquilo que eu passava primeiro e não aplicavam aquilo que eles diziam que fariam, né, para ter resultados. Durante muito tempo nós ficamos aí a procrastinar isso, procrastinamos, porque era coisas que tinham que ser feitas e não fazíamos, mas notamos que isso estava a comprometer a nossa reputação, tal como foi dito, os nossos serviços, as nossas vendas, os nossos resultados estavam a ser comprometidos. Então agora nós estamos num processo de correção a esses pontos. Tanto é que, por não querer se importar, mas quem é líder disso, penso que pela minha posição eu tenho todo o direito de intervir, ainda mais nas áreas que eu tenho domínio. E nós ainda ontem tivemos uma reunião de correção de todos esses pontos aqui, a fim de termos um 2026 diferente, com resultados, porque eu ajudo outras pessoas, eu faço também o que os irmãos estão aqui a fazer, eu faço com outras pessoas. Então, por que não aplicar aqui, em vez de eu estar a colocar sentimento no negócio? Ele é o líder, se eu fazer isso, ele vai se sentir mal, não. Deixa ele se sentir mal, eu preciso não colocar o sentimento, mas querer resultado, cobrar das pessoas algum resultado. E foi isso que aconteceu durante muito tempo. Nós estávamos aí a confiar muito nas pessoas, faz, carinha muito, não sei mais quanto. E notamos que estava a ser normalizado erros aqui. As pessoas erravam normalmente, porque sabem que não tem sanção, não tem nenhum repudio, não tem nenhuma crítica, não tem nada que vai pesar sobre as costas dele. Mas hoje já estamos diferentes, porque estamos intensamente a corrigir. Eu queria terminar dizendo que, em jeito de conclusão, o problema que nós temos aqui era coisa que sabíamos, mas não aplicávamos para nós. Ensinávamos para os outros, mas para nós não aplicávamos por ignorância ou distração, ou muita confiança e fé. O que é que vocês vão fazer de hoje em diante? Daqui a 60 dias gostávamos de voltar para mostrar também à nossa audiência, né, que tem aqui empreendedores, empresários, gestores disciplinados, que não são gagos, que não são mentirosos. Você está a dizer que vão mudar e vão mudar. Daqui a 60 dias podemos voltar. Muita coisa mudou. O que é que vão fazer taxativamente daqui a 60 dias? Ok, na verdade, eu penso que mais do que falar, voltem para ver os resultados, né? Porque não quero aqui, né, fazer menção de algumas estratégias, né? E só mais uma questão. Quando você melhorar isto aqui, questão de pessoas, aqui o alinhamento da expectativa vai melhorar muito. Isso aqui é questão de pessoas. Porque uma coisa é, quando o cliente chegar, alinha a expectativa. Será que recebeu treinamento? Será que ela fez o... Porque se ela esquecer de alinhar a expectativa, o que significa? Quando você vai a um restaurante e vão dizer 30 minutos, como é que você vai reclamar quando bater 15 minutos? Há restaurantes que você vai, as comidas gourmet demoram. Sim. Vai demorar, são 30 minutos. Eu já alinhei a expectativa contigo. Como já aconteceu também, terá visto com a minha esposa. E lá o camarada disse 60 dias. E uma coisa, e outra coisa, pela experiência. Nós não somos gurus de internet, temos empresas. Eu te disse, nos eventos, nós faturamos
Conhece nos eventos? Não, né? tô- 800 milhões de kwanzas o ano passado. Obviamente, eu tenho processos que, por exemplo, eu trabalho com noivas, certo? Temos o segmento B2C, casamentos, e B2B para empresas. Então, eu se alinho expectativa. Eu tinha também esses problemas no início. Se eu alinhar da melhor forma, se eu alinhar a expectativa com o meu cliente, eu não vou ter o estresse com a área operacional na ponta. Se a área de vendas falhar no alinhamento de expectativa, porque é a área de vendas que recebe todo o processo, certo? Sim. Se falhar, aqui a área operacional vai cumprir por tabela. Só para aqui, qual o CRM que vocês utilizam para validar essa operação? Olha, na verdade nós não utilizamos CRM, já não utilizamos, que são pontos que eu, né, também, com o meu lado de comercial, quero aqui implementar, e com o meu lado de marketing também quero implementar. Por O exemplo, Correia sabe o que é CRM? correto? Sim. Não sei se sabe. Não. Não. Correia. Ouve mais esse camarada. Você tem uma pessoa assim, à altura, ao teu lado. É impossível vocês terem grandes margens sem CRM. Por favor, para quem está nos assistir, implementem CRM nas vossas empresas. Daqui a 60 dias, nem nós queremos, vocês estão a precisar de um CRM, ele sabe o que é. Vai ajudar, assim, em 200% essa operação aqui. E se quiserem sugestão, Tu não depois tens dados. pode falar comigo. Estás a ver os teus comerciais, se saírem, você vai perder cliente, porque as informações estão no WhatsApp deles. As informações, todo o ponto de contato vão estar num CRM. Nesse momento, se tens quantos comerciais? Atendentes, mais ou menos. Estavam com 4, né? Acho que 5, 6. Se 2 saírem, vocês não vão ter baixa. Está a perceber? Precisam. Isso nós ensinamos a implementar no nosso treinamento no MDV. Vai acontecer no dia 5 e 6 de março. É um treinamento de 2 dias que começa das 8 às 19. Já passaram mais de 100 empresários. Precisas de CRM. E muitas outras coisas, mas, por exemplo, já tem um plano orçamentário aqui. Já tem? Já sabem quanto é que vão faturar em junho, julho, qual vai ser a margem, quais são os produtos. Para este ano nós estamos... Podemos ajudar nisso. Já tem. Sim. Olha, é o seguinte... Vamos, manda aquela planilha. É o seguinte... Vai ficar com o número do Nunes, vai se mandar. Daqui a 60 dias, isso é um norte. Imagina saíres daqui até Cunene com um carro, sem aquele painel. Não vais saber o combustível, se estás andando com... Imagina isso. É mais ou menos que é o que acontece em muitas das empresas em Angola. Não tem dashboard aqui. Não. Plano, eu vou cobrar-te o plano orçamentário, isso vão fazer juntos, e dashboard. Ele sabe o que é dashboard. Para você começar a mensurar os indicadores. Inclusive, vai se criar um KPI aqui, que é da taxa de reclamação. Percentagem de taxa de reclamação. Está em quantos por cento nesse momento? De cada 10 clientes, ele falou que baixou. Mas é na intuição onde é que está esse dado que baixou. Por exemplo, de cada 10 clientes, quantos reclamam? Nesta altura, penso que as Antes era reclamações quanto? nessa altura são de pessoas que tinham notado alguma falha antes desta mudança. Penso que desde a mudança não temos... Baixou a taxa de reclamação. Isso é um indicador top. Tem uma coisa que quero validar. Quem faz a gestão financeira da vossa empresa? Atualmente temos aqui uma pessoa que agora passou para a área também da agência de viagem, que dava da questão das finanças. Nesse momento não tem ninguém? Nesse caso não. És tu? Outra coisa, quem cuida da contabilidade é outra empresa que vocês estão esperando o relatório do ano passado. Certo.
Sabes o que é DRE? DRE, não. DRE. Esse indicador, vão sair daqui e vão estudar isso. Mensalmente, vocês têm que ver esse indicador. Semanalmente, o DFC, demonstrativo De fluxo de caixa. fluxo de caixa, e DRE mensalmente. Só que mensalmente vão ver o DRE, mas tentam ver cada cliente, cada visto como um projeto. Conforme o Nuno estava a dizer aqui, vão ver, vão fazer cada visto ou cada cliente um DRE. Vão calcular o lucro por cliente. Muitas das vezes acontecia muito comigo. Né? Eu tenho que montar, conforme vos disse, tem o evento do Anselmo Ralph, estamos a montar. Aconteceu ontem que o nosso o coordenador de uma área, ele errou nem precificação, numa estrutura. Quer dizer que a carrinha, uma das carrinhas, teve que voltar 2 vezes. Nós já temos o custo de combustível. Estás a perceber? Como eu tenho esses indicadores, eu sei que aqui houve uma anomalia. Eu consigo atuar por cima dessa anomalia. Onde é que está o problema? No preço, no processo, na pessoa ou no produto? Estás a perceber? Estamos a identificar o quê? E na ontem fui e identifiquei. O problema não é a pessoa, é um processo que agora mudamos, que ele tinha que ver antes uma determinada área, certo? Que não foi vista e que tínhamos que contratar uma empresa de construção. Identifiquei que precisamos melhorar aqui esses tipos de eventos. Vocês depois vão ver o que é que estamos a fazer ali. Tem que entrar uma empresa de construção para nos calcular certas medidas. Não tinha isso no processo, mas identifiquei por causa de quê? Do combustível. Eu não estou no terreno. Este nível que nós desejamos para a vossa empresa. E precisam, Yeah. uma recomendação é olhar finanças, porque vocês podem estar a perder dinheiro só por não dar atenção nessa área. Não é para meter qualquer pessoa na finança. Não é júnior, não é qualquer pessoa, Não é mulher, sobrinho. sobrinho. Existem profissionais. Ele tinha dito antes que vocês estão a contratar agora uma empresa de recrutamento. É top. Eles sabem mais do que vocês. Sabem mais do que nós. Quando eu quero contratar de gerente para cima, eu vou contratar uma empresa de recrutamento. Eu quero este profissional. Ele vai te meter aqui 10 pessoas, você vai fazer entrevista. Por isso é que lá no MDV nós ensinamos assim, esse é o nosso framework, em que toda empresa precisa ter marketing, venda. Fica muito mais fácil você entender qual é a tua dor. Por exemplo, ele olhou nisso e disse, não, eu sou muito bom nessas duas. Sim. Provavelmente finanças nem tanto, recursos humanos nem tanto. Eu não sou expert em finanças. O meu forte também é marketing e vendas. E operação, vamos falar o processo. Mas eu converso com qualquer contabilista, qualquer financeiro aqui sobre finanças e sobre recursos humanos. Porque fui estudar. É aquele que eu vos disse, vocês precisam entender um pouco de cada. Ok? Obrigado. Valeu a pena? Não, valeu a pena. Valeu? Muito. Muito bom ele. Ok. Muito bom. Só precisa lhe dar mais autonomia para ele. Deu para perceber aqui que ele também tem aqui algumas. Tem autonomia? Tem sim. A autonomia que tinhas, ele aqui está a dizer que vai dobrar. Que ele vai te ajudar a. Deu para perceber que você é o sonhador e você é o executivo. Ele é o da visão. E esse é que pega a visão, certo? Vocês estão divididos mais ou menos dessa forma. Esse é que pega a visão e transforma em resultados. Então, terminamos. Tem algum ponto a tecer aqui para a nossa audiência? Epá, na verdade, eu só quero agradecer, né? Agradecer por este momento, né? Foi de muito aprendizado e eu gosto de ter momentos assim, eu gosto de ouvir outras pessoas, porque nem que for assuntos que nós dominamos e fazemos muito bem, alguém tem sempre alguma coisa boa. E eu gosto disso. E não tem noção, eu aprendi muita coisa. Tanto é que tem questões que fizeram menção que nós até usamos, mas de um jeito não atualizado, tipo DFC, né? DRE. Nós fizemos, mas em folhas.
praticamente, estás a ver? De um jeito amador, não profissional. É uma das coisas que eu notei que nós precisamos nos atualizar com alguns, alguns recursos para automatizar mais ainda os nossos serviços. E aí, alguns deles eu quero também já que implementar, que é praticamente venda e marketing. Venda, quero mesmo implementar o CRM. Em marketing, eu quero implementar o EGOI para criar uma base de dados para Os leads. atendimento, essa coisa toda. Mais atenção, porque é um dos quesitos que nos deixa às vezes triste com os clientes ficam tristes conosco por conta disso. Nós não tendo muita comunicação com os nossos clientes. Isso dada a ocupação, muita correria, muito processo e não temos pessoas que diretamente dão atenção a isso. Então queremos criar também aí uma base de dados que nos ajuda então a gerenciar o atendimento aos nossos clientes, mensagens personalizadas de um jeito mais automatizado, para facilitar, de modo que, ainda que não tenha algum resultado, mas eu tenho constantemente algum feedback a respeito da evolução e do andamento do seu processo. Isso evita ligações desnecessárias. Como é que está? Não sei mais quanto. Ele recebe alguma coisa. E é praticamente essas coisas que nós estamos aqui a implementar. E lógico que, usando essas duas, nos remete a dominar essa Exato. também. É automático. É automático. E isso aí serão planos complementares, tal como eu não tenho muito envolvimento com finanças aqui, mas recursos humanos aqui eu praticamente estou envolvido. Tanto é que essas mudanças que eu disse que se fez aqui é porque eu agi como um RH e tivemos algumas correções sim, e que ainda vamos ter para o melhoramento do nosso serviço e para a adaptação dos nossos funcionários, a fim de entender que se é uma empresa, eles vão ter constantemente treinamentos, formações e atualização de como a empresa quer caminhar doravante. Ok, boa. Correia, nós vamos ficar com essa responsabilidade, votar aqui 60 dias. Podemos votar daqui a 60 dias? Não, sem problemas. Tá. Nós, por acaso, já agora quis agradecer, né? Primeiro porque a visão que eu tive desde o início e o que está a ser apresentado agora é bem diferente. Nem tinha uma noção que teríamos um quadro. Logo, foi muito mais instrutiva e educativa a vossa presença e eu por acaso, sou muito satisfeito. Porém, eu queria manter os laços, né? Nós somos uma empresa, temos realmente metas, temos sonhos de crescimento e estamos nessa luta com alguns déficits, mas na certeza da melhoria, e é sempre bom, tanto essa ligação, até a nível dos nossos treinamentos, que obviamente nós também temos que contribuir, e bem como aquela parceria de forma também amigável por uma outra, Exatamente. que a gente pode tratar ela mais em frente. Então, só devo agradecer. Boa. Nós vamos precisar muito, nós vamos chatear. Não, estamos aqui e é para isso. E tem coisa que eu vou falar, tem que ser depois das câmeras. Nós, assim, como dissemos, nós somos empresários, não somos gurus da internet. Assim, 15 anos a errar pra caraça e tudo mais, acertamos, lançamos, por exemplo, depois nos eventos que existe, né? Temos uma outra empresa, abrimos em 2021 e lançamos o Crima, que lançamos o Faxtu, a Gina, que já vendemos mais de 80 mil produtos. Aprendemos eco-marketing, com venda, com operação. E, entretanto, agora, entendendo que há muitos empresários com essa dor, inclusive tem muitos empresários que foram até conosco para podermos ajudar, abrimos a outra empresa, que é a Caleb, que é a empresa de consultoria, treinamento e consultoria, que temos como propósito, acaba sendo o propósito, transformar Angola. Caleb é um nome bíblico, né? Sim. Que entrou na Terra Prometida. Nós também somos. Bom, melhor ainda. Somos. Por isso é que demos o nome Caleb, que temos o nosso propósito, transformar Angola na Terra Prometida nos próximos 40 anos a partir do empreendedorismo. Essa missão, por exemplo, não tem patrocínio e tudo mais. Estamos aqui, é a causa. Ok, temos o nosso treinamento, vai 40, 50 empresários, mas como é que podemos ajudar mais? É sobre isso, é o propósito e estamos muito alinhados e tem os nossos contactos. Quando precisarem de ajuda, nós estamos. Mas era importante estarem no MDV para entenderem. E mais do que isso, nós empresários temos, digamos assim, uma vida isolada.
Porque à medida que você vai crescendo, é muito complicado os familiares entender a tua dor, os amigos de infância, os mesmo vizinhos. Entretanto, é sempre importante você estar rodeado de pessoas que vivem mais ou menos o que você passa. Eu, em 5 minutos de conversa com ele, eu te disse. Eu sei o que você precisa melhorar. Inclusive, eu sei, você sabe. Por quê? Eu vivo isso. E lá vocês vão encontrar outros empresários. A conversa lá não é de esporte, não é margem de lucro, DRE, como é que você fez com esse empresário. Lá vais ensinar e vais aprender muito. Ok? Mais uma vez, Obrigado. muito obrigado. Na verdade, Ministério aberto. porque Hã? acabou agora de fazer menção de um ponto que é praticamente também um dos interesses nossos, né? Como cristão que nós somos. Nós temos muita preocupação com o déficit de empresários cristãos. Uhum. Nós estamos numa realidade que nós conseguimos ter noção que a maior parte dos que estão a punangar sem nada são os cristãos mesmo. Sim, sim, sim. E não poderia ser assim, tem que ser ao Não faz contrário. sentido. Tanto que recentemente nós organizamos um treinamento, né, para empreendedores do futuro, e inicialmente a visão foi direcionada para cristãos, né, de modo a ajudar jovens cristãos a saírem dessa instabilidade e deixarem de colocar responsabilidades suas a Deus. É isso que acontece. Ora, por coisas que se trabalham, estás a ver, né? Então é algo que precisa se abrir na mente dos cristãos. É essa a nossa missão. Nós estamos aí constantemente passando treinamento em algumas igrejas, auditórios, essa coisa toda, instruindo, ensinando o cristão que nem tudo é sobre oração. Precisa se fazer alguma coisa. Aí ouvir isso de ti, do projeto Caleb, que é Angola, acho que daqui a 40 anos para a terra prometida, é algo que eu senti já uma familiaridade, uma conexão, e é muito importante. E eu gostaria, conforme fez menção do Dr. Correia, né, que nós poderíamos fortalecer esses laços, né, de um jeito mais sólido, de termos a vossa presença sem nem sequer nos avisarem, de abrir a nossa porta aí, não sei mais quanto, e nós conhecemos. E também vocês vão conhecer os nossos escritórios, partilhando ideias, e mais uma vez foi menção que os empresários são praticamente bem isolados, né? Porque chega uma altura que você percebe que eu preciso me atualizar. Nossa vida solitária, e exato. Encontrar pessoas com a mesma visão, esse tipo de nível e amizades que nós queremos ter no nosso ninho, né? Então, permita-nos ter essa vossa amizade, tá. de um jeito bem sólido e amigável mesmo, de se ligar e ajudar no que for necessário, porque só por tudo que se falou aqui, né? Até mesmo para essa mudança de 60 dias, nós vamos precisar inteiramente do vosso auxílio também, se for necessário. Então queremos ter essa liberdade de ligar para vocês sempre que for necessário, ir lá pedir alguma coisa, dar alguma dica, pedir alguma, nem que for para pagarmos alguma coisa, estás a ver? É um serviço que precisamos. Não, o primeiro pequeno passo eu sugiro que vocês façam um MDV. Certo. Terminamos aqui a nossa gravação com esses dois grandes empresários que, com toda a certeza, nós vamos ouvir falar daqui em diante, porque eles, na verdade, devemos recrutá-los, né? Eles vão fazer parte do movimento Caleb, que não é do Nunes, não é do Silvio, é de Deus. Quando eu digo de Deus, porque o nosso verdadeiro propósito é levar a palavra a partir do empreendedorismo. É sobre isso, você entendeu? É sobre isso. E já perceberam que não vamos gastar energia para converter os dois membros, não. Inclusive, eles vão nos ajudar nisso. Ok? E agora, para os empresários ou os empreendedores que querem participar ou que querem que nós vamos até a sua empresa e dar essa consultoria, vamos deixar o link na descrição. Um grande abraço e que Deus abençoe as nossas empresas.